Mas como que a pessoa, que o Marcelo, o ser humano, está lidando com isso fora do hospital? Como que está para não entrar no burnout, que se chama, né? Para não entrar no 100% do esgotamento. Como é que tu está lidando com isso? Isso tem sido muito difícil, né? Tem sido muito difícil porque existe um senso comum, vamos dizer assim, de que o médico ou o profissional de saúde de certa forma, insensível, porque lida diuturnamente com a dor dos outros de certa forma, acaba ficando mais endurecido, vamos dizer assim. Mas a gente sabe que a coisa não é bem assim. Hoje, novamente, conversei com o Dr. Tiago e vi no rosto do Tiago assim, um cansaço extremo, um esgotamento extremo. Ele, assim como a doutora Alina, outra profissional, outra colega que quero fazer referência, que estão fazendo trabalhos fantásticos aqui em Livramento durante a pandemia, o pessoal está esgotado e nós temos as nossas vidas privadas, né? Esses dias eu comentava com a minha esposa que nós não temos mais oportunidade de lazer, né? Porque o nosso trabalho não se esgota quando a gente termina um plantão. Essa doença é terrível. A Covid, além dela ser terrível do ponto de vista clínico e médico, ela é terrível do ponto de vista psicológico. Esses pacientes que internam, principalmente os que internam em unidades de terapia intensiva, são pacientes que ficam privados do convívio familiar. São pacientes que ficam solitários na sua internação e extremamente receosos do que vai acontecer com eles. Uma das coisas que mais me impressiona no paciente grave é o olhar. O olhar de medo, o olhar de ansiedade, o olhar de não saber o que vai acontecer com ele. Quando a gente precisa entubar um paciente e a gente entra num box de UTI para conversar com ele, para explicar o procedimento, o olhar de medo é uma coisa impressionante. São pacientes que ficam isolados da sua família e a gente tenta passar o máximo possível o conforto para essa família. Então, o nosso trabalho não se esgota quando a gente termina um plantão ou quando a gente sai do hospital, né? Nós continuamos em contato com essas famílias. Hoje, o acesso à informação é amplo e ilimitado, vamos dizer assim. E a gente continua via WhatsApp, via Messenger, sempre em contato com as famílias, sempre tentando confortá-los e passar informações sobre isso. E isso tem ocupado quase que 100% do nosso tempo. E é nosso dever confortar essas famílias e passar uma ideia positiva para eles. Eu tenho tentado mostrar nas minhas redes sociais que sim, a doença é muito grave e é muito dramática, mas, por outro lado, a maioria dos casos vai evoluir bem e quando se faz uma boa medicina, uma medicina ética, baseada na ciência, na grande maioria dos casos, esses pacientes vão se recuperar. Eu tenho feito questão de mostrar aos pacientes que se recuperam, que retornam aos seus lares, que voltam ao convívio dos seus familiares, principalmente também porque dentro desse universo de desinformação, as pessoas acabam ficando com medo de procurar o serviço hospitalar ou o médico quando existe qualquer tipo de descompensação, uma febre um pouco mais alta, uma sensação de falta de ar. Ficam com medo de procurar o hospital e com medo de ficar internados porque acham que aquela internação vai ser uma sentença. E, na verdade, não é assim. Na verdade, mais de 90% dos casos vão se recuperar, mesmo os pacientes que necessitam internação hospitalar, a maioria deles vai se recuperar. Obviamente, durante algumas semanas vão ter alguns sintomas, vão apresentar algumas sequelas, mas vão se recuperar. E é essa ideia que a gente tem tentado passar para eles, que sim, é uma doença terrível, que pode ser evitada, mas que a gente não pode retardar a procura a um serviço médico.